Olá, pessoal! Gente, que saudade de todo mundo! Meu Deus! Sejam todos bem-vindos a essa última aula que a gente vai ter antes do Enem. Semana que vem ainda vai ter alguns materiais sendo disponibilizados para vocês, mas a última aula que a gente vai ter é hoje, tá? A gente fica muito feliz que todos vocês estão aqui conosco, estão participando, né, de todo o projeto, na verdade, Se Liga no Enem, né? A gente fica muito contente que todo mundo participou, todo mundo esteve com a gente, aproveitou ao máximo possível, né? O ano passado não foi um ano fácil, ainda não está fácil, né? A gente ainda tem muita coisa para poder vencer, muita coisa por passar. Mas vamos pensar então o Enem. A gente sabe que a data, o ano passado, a gente ficou naquela incerteza, né? Se teria prova o ano passado, se não teria, quando seria a prova, se teria prova, né? Mas eu acho que a grande dica que vocês ouviram em sala de aula, qual foi? Continuem estudando, não é verdade? Continuem estudando, continuem estudando. E foi isso que a gente fez com vocês, né? Então, ao longo de todo o ano, a gente continuou estudando, vocês continuaram estudando, e agora a gente chegou, meu Deus, na sexta-feira, a gente tem amanhã de intervalo, e domingo já é a prova. A gente sabe que muitos de vocês já experimentaram, né, essa atividade de fazer uma prova, assim, né? Para muitos é novidade. Então, a gente está aqui hoje, dentro do projeto Se Liga Enem, todo o trabalho que foi desenvolvido durante os meses de novembro, de dezembro também, né? Então, hoje a gente quis dar assim, vamos aproveitar a última sexta-feira, vamos tentar animar esses meninos, e a gente espera que vocês realmente se animem, aproveitem para poder fazer todas as perguntas que vocês quiserem, tá? Os professores que estão hoje aqui com a gente são especialistas e estão, assim, prontos para poder responder vocês. Eu vou pedir o seguinte, olha só, todo mundo que estiver entrando, coloca para a gente, por favor, aqui no chat. Não vamos perder o hábito, hein? Colocar o nome, o curso. Fala para a gente também se você é treineiro, se é a primeira vez que você está participando ou não, tá? Enfim, aproveitem também para poder convidar os colegas de vocês. Aquilo que é bom, a gente tem que compartilhar, não é verdade? Então, manda, ó, hashtag Se Liga Enem 2020, publica nas redes sociais, convida os colegas de vocês para virem para a nossa live também, para poder aproveitar esse momento, tá certo? E eu não vou ficar aqui conversando com vocês sozinhos, não. Eu vou convidar os professores que vão formar o time da nossa aula de hoje. Então, tá aí com a gente a professora Leonice, de Urutaí, a professora Thelma, aqui de Morrinhos, e o professor Marcos, aqui também de Morrinhos. Professora Leonice, seja muito bem-vinda ao nosso campus virtual. Espero que seja um prazer para você estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, estou muito feliz por poder compartilhar um pouquinho essa experiência, né, desses conhecimentos que a gente tem com os nossos alunos, que eles possam se sentir confiantes, firmes, seguros, e irem para a prova acreditando que o futuro, né, depende desse fim de semana. É verdade. É verdade, né? Thelma, e você, como é que você está? Você está confiante em relação aos alunos? Olá, Rafael, olá para os colegas professores, para os nossos alunos e os demais participantes, né? Que com a internet a gente não se limita aos nossos alunos, o mundo pode assistir a gente. Então, Rafael, eu costumo falar que essa prova ela é um pouquinho assim, uma caixinha de surpresa para a gente, né? Porque é um ano completamente atípico, todo mundo, tanto os alunos quanto nós, professores e servidores, também numa realidade que a gente teve que se adaptar. Mas eu acho que a palavra-chave para essa prova agora vai ser a questão do equilíbrio emocional. A gente tem que ir com um emocional tranquilo, sereno, zen, né, Rafael? Sabendo que dentro das limitações do que foi possível dentro do ano, as pessoas estão preparadas, vocês se prepararam e fazer uma prova tranquila, segura, calma, né? Porque esse é o caminho. Que tinha a sementinha vocês já plantaram, agora é colher os frutos na prova. Que bom, né? Professor Marcos, e você? Não, tô muito confiante com os meninos, até a gente acabou, querendo ou não, de sair de uma aula ali, né, brincando com eles, e tenho plena convicção da capacidade deles, né, de irem, fazerem uma boa prova. A gente sabe o quanto que eles se dedicaram aí,
E essa aula vai ser só o arremate mesmo para que eles consigam aí, né, todo o sucesso na prova. Com certeza. E mesmo porque aquilo que eu acabei de falar, esses meninos estudaram ao longo de 3 anos. Na verdade, assim, toda educação é para chegar nesse momento para poder fazer a prova, né? É claro que a prova tem suas particularidades, tem suas especificidades, né? Mas esses meninos, eu tenho certeza, vão tirar de letra e vão aproveitar. Então, para poder ajudá-los ainda mais, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai dar tchau agora para a Thelma, vai dar tchau para o Marcos também. E a professora Leonice vai ficar com vocês para trazer um pouco da prova de redação, da prova de linguagens, da prova de língua portuguesa, enfim. Professora Leonice, ótima aula. Pessoal, aproveitem ao máximo. A professora Leonice é topíssima, vocês não têm noção. Aproveitem. E façam as perguntas no chat que a gente vai respondendo para vocês, tá? Então, coloca a perguntinha no chat e a gente vai respondendo, tá certo? Professora Leonice, boa aula. Até daqui a pouco. Obrigada. Que bom, gente, estar aqui com vocês novamente, falando de uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é a redação, né? E uma das experiências mais importantes que é colocar num papel aquilo que a gente pensa. E nós não somos aquilo que nós vestimos, nós somos o que nós pensamos. Então, a redação realmente, ela é o ponto crucial na prova. Ela pode te elevar, né? Ela pode te promover e ela pode também te prejudicar. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado com o texto que a gente vai escrever. Primeira coisa, gente, é muito importante que a gente leia, mas que a gente leia bem. Então, primeiro passo, tanto na prova de linguagens, como em qualquer outra prova, mas em especial a prova de redação, que tem uma coletânea, se dedique a fazer uma leitura bem feita da prova. Não desespere, né? Organize o seu tempo, pense nas questões que você tem que driblar, que você tem que passar por elas, né? Mas tente fazer uma leitura bem feita de cada questão que você está se propondo a resolver. No caso da redação, a gente precisa ler e acreditar no quê, em primeiro lugar? Na bagagem que a gente traz. Então, quando nós vamos encontrar na proposta de redação, quando a gente vê a proposta de redação, a gente tem 3 coisas. Grave bem. Um tema, então, é me dado um tema. Segundo, uma modalidade, um tipo de texto. Esse tipo de texto a gente já sabe o que é. É a dissertação, né? É o texto mais padrão da língua portuguesa. Depois eu falo um pouquinho, porque ele é um texto muito, muito padrão e a gente trabalha muito na sala de aula o texto dissertativo. Né? Do texto dissertativo, até a gente faz outros textos, artigo de opinião, editorial, manifesto, texto científico, a gente faz outros textos, mas a dissertação é a base disso tudo, um textinho bem padrão. E o terceiro, uma coletânea. Então, eu tenho essas 3 coisas na proposta de redação: tema, modalidade, coletânea. A modalidade, eu já sei, dissertação. O tema, uma surpresa. Todo dia eu recebo mensagem no meu WhatsApp aqui. Nossa, professora, a senhora arrisca o quê? A senhora acha que vai ser qual tema? Né? Gente, isso nos dias atuais é praticamente impossível, porque se discute de tudo hoje. Tudo está na mídia, depois de que a gente expande as nossas informações e também capturamos muitas informações por meio da internet, por meio dos livros que a gente lê, a gente discute de tudo. Então, não é possível a gente prever um tema. Vamos lembrar do ano passado. No ano passado, ninguém imaginou que a discussão seria sobre a democratização do cinema no Brasil. Ninguém imaginou isso. Então, o que eu posso dizer para vocês é: vamos pensar que dificilmente repetirá um tema. Então, esses temas que já foram, provavelmente não virão mais. Agora, novos temas, né? Nós vamos adquirindo aí, nós vamos poder trabalhar com esses novos temas. Eu penso que muitos temas não foram ditos no Enem ainda, não foram colocados. A questão dos idosos, a questão de bullying, a questão, por exemplo, suicídio entre jovens. Esses dias eu vi uma proposta ótima de uma universidade, né, federal, mas que faz o seu vestibular, falando sobre o aumento dos suicídios entre os jovens.
Então, esses temas. O Enem, ele tem uma pegada um pouco mais social, né? Mas a questão social e filosófica, ela está muito ali. Quando nós assistimos direitinho às aulas de filosofia, às aulas de sociologia, às aulas de história, de geografia, todas as aulas, elas estão lá na redação. Porque são esses conhecimentos que fazem parte dessa bagagem cultural que nós trazemos, é que nós vamos aproveitar lá no nosso texto, que nós vamos produzir para o Enem 2020, né? Então, eu estou de frente com a proposta. Eu li a proposta, eu começo pela coletânea. Então, eu leio a coletânea. Dica, leia texto por texto, lapisinho na mão. Lapisinho na mão. Quando você encontrar uma informação importante, um dado, uma estatística, uma citação, um fato, né, que foi noticiado, que todo mundo sabe, você vai encontrar alguma coisa disso, já risca ali, faz uma palavrinha-chave do lado. Porque na hora que você estiver produzindo seu texto, você não precisa ter tudo de novo. Você, então, capta essas informações que você riscou. Por quê? Qual é o propósito da coletânea para nós? A coletânea tem o propósito de perceber se o aluno sabe ler e interpretar. Depois de ler e interpretar, se ele sabe aproveitar aquilo que ele leu para formar a sua própria opinião. Porque uma coisa que nós não podemos fazer é dar palpite. Quando a gente está escrevendo uma redação, nós não valorizamos palpite. Nós precisamos formar opinião. E quando é que nós formamos opinião? Quando nós temos argumentos, informações, crítica, quando nós temos índices, dados, estatísticas, fatos, que comprove aquilo que eu acredito. Então, gente, use a coletânea a seu favor. A coletânea, ela nos sugestiona, ela nos auxilia a encontrar caminhos para o nosso texto. E esses caminhos começam no momento que você está fazendo a leitura. Tem um grande mestre da educação, que eu admiro muito, grande mestre, Paulo Freire. Ele tem um textozinho chamado A Importância do Ato de Ler. E lá ele fala assim, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então, valorize o que você traz para a prova. Valorize o que você aprendeu durante esse tempo todo. Valorize o texto poético que você leu, o texto em prosa, o texto da geografia, de todas as disciplinas que você passou e que essas informações comporão lá a sua discussão no texto dissertativo. Então, a coletânea, ela não pode ser copiada. Né? Não é bom copiar, e eles até falam em anular se você copiar ou fazer plágio da coletânea. Você vai usar a coletânea de maneira parafraseada. O que é uma paráfrase? Você vai ler, pega aquela informação e coloca no seu texto com as suas palavras. Tem aluno que fala assim, eu queria usar uma citação, professora, mas eu fico insegura porque eu não sei exatamente como o autor disse. Se você não sabe exatamente como o autor disse, diga o que ele disse e diga que foi ele que disse, né? Então, a coletânea, ela vai ser parafraseada e ela vai fazer parte do seu texto. Ela pode ser usada para te sugestionar, né? O que acontece às vezes? Às vezes, a gente precisa torcer para sair um tema, para cair um tema que a gente tem domínio. Se eu tenho domínio desse tema, eu tenho muitas informações para poder abordar. Nossa, e se cair um tema que eu não domino, o que eu faço? Use a coletânea. Vá para a coletânea, pegue um gancho na coletânea e dali você vai estendendo a sua discussão. É verdade que a coletânea do Enem não é tão grande, mas ela é muito significativa. E ela tem uma variação de texto grande. Por exemplo, ela tem texto só de imagem, que é a linguagem não verbal. Ela tem texto só de palavras, que é a linguagem verbal, o texto padrão, prosa, que é o texto em parágrafo, né?
E ela tem textos também que coloca gráficos, justamente para perceber se o candidato consegue também interpretar não só aqueles textos convencionais, mas outros textos, tudo que está ao nosso redor. O texto publicitário, a música, o texto em poesia, né? Tudo que está aí que quer comunicar alguma coisa para nós. Tudo isso é texto, e tudo isso pode estar lá na coletânea. Bom, e aí você, então, desvendou a coletânea. Vá para o tema. Se pergunte, entendi direitinho o tema? Estou sabendo o que é que ele está querendo, que está me dizendo? Gente, olha o que acontece. Há uns anos atrás, se não me engano, 2015, o tema do Enem foi a persistente violência contra a mulher. Por que a violência contra a mulher persiste? Mesmo a gente tendo um nível civilizatório, que a gente até diz que somos civilizados, né? Então, por que se persiste a violência contra a mulher? E muitos alunos escreveram nesse texto dizendo que não, a mulher alcançou um lugar já bacana, ela progrediu muito, não há tanta violência assim. Gente, o Enem não está te perguntando se há violência ou não. O Enem confirmou, ele disse, há violência contra a mulher, e ela é persistente. Portanto, observe se o Enem te pergunta, ou se ele afirma alguma coisa, para que você possa alcançar, né? Para que você possa desenvolver. Pense nisso, né? Pense no tema. No ano passado. O ano passado, o tema foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Pegou todo mundo de surpresa. Eu me lembro que no outro dia que eu cheguei lá em Urutaí para dar aula, eu tenho uma ótima aluna lá, ela disse assim para mim, professora, que poesia é aquela, A Ouriça, do João Cabral de Melo Neto? Eu falei, vamos pegar para a gente ler? Né? E aí a gente fala, vem de ouriço? Ouriço é um animal? O que é? Então a gente primeiro pensa no que aquele título nos sugere, né? O que aquela poesia nos propõe, e depois pensando na nossa bagagem de mundo que a gente traz, para a gente poder, então, procurar entender o poema e resolver as questões. Outra questão foi a proposta de redação. Eles esperavam uma coisa muito polêmica, uma coisa que estava na mídia, discutir o fascismo, discutir política, né? Discutir a democracia, esperavam isso. E, de repente, vem um tema relacionado à cultura, né? E eu falei assim, não, vocês tiraram 10, né? Porque eu dou aula de literatura, fiz doutorado em literatura, e vivo dizendo para eles, a arte desfetichiza a vida. A arte, ela é fundamental. Vivo cantando Arnaldo Antunes, mesmo com essa voz de taquara rachada, né? Vivo cantando para eles, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Vivo fazendo isso, vivo citando Antônio Cândido. Gente, a literatura, a arte, ela é um alimento impreterível para a vida humana. Vivo falando para eles, nós somos aflitos e angustiados. A arte é uma saída para as nossas aflições e as nossas angústias. Uma saída maravilhosa, porque não nos dá respostas, nos dá mais perguntas. Eles falaram, não, nós não lembramos de nada disso. Vocês não lembrar de nada. Eu repito isso toda a aula, que eu falo de literatura, eu repito. Toda hora que eu falo de um texto, eu repito, eu me emociono, né? Eu declamo aqui para vocês. Não, professora, mas não é do cinema. Gente, a discussão do ano passado ela era maior. Era uma discussão sobre a cultura no Brasil. E essa discussão sobre cultura no Brasil envolve o cinema. Como eu tenho muitas formas de arte, pegar aquela arte que a gente entende mais afim, né? Mais acessível. Se eu pegasse o teatro, por exemplo, eu estaria falando para um grupo muito seleto. Então, eu pego o cinema, que o cinema é uma coisa mais amplificada, né? Mas eu estou falando de sala de cinema. Aqui na minha cidade, em Urutaí, nunca teve cinema. Aqui na minha cidade teve há muitos anos atrás, fechou, não tem mais. Eu estou falando de sala, de estrutura física. Eu quero contar quantos estabelecimentos. Será que é isso que o Enem pede para mim? Não. O Enem quer ver você um ser pensante.
né? Como eu penso o acesso das pessoas à cultura em geral, e especialmente no cinema, ao cinema. O que eu digo para vocês? Primeira coisa, eu preciso formar pessoas letradas. Eu preciso investir em educação, e quando eu invisto em educação, eu invisto em pessoas que querem e que têm condições de ter acesso à cultura. Então, cultura não é aquilo que eu adquiro no supermercado, na prateleira do supermercado. É uma formação, né? E a nossa formação tem que primar por isso. É um resgate da humanidade, é um resgate da dignidade humana, da cidadania. A arte é isso. É o que nos desaliena para esse mundo alienado, para esse mundo pragmático demais. E aí, quando eu penso também o cinema no mundo da Netflix, como que eu penso o cinema quando eu levei a telona para a telinha? Quando eu tenho uma vida de trabalho exaustiva, que momento que eu vou ao cinema? Que grupo dessa sociedade de classes que luta para sobreviver tem condições de se colocar diante disso? Como que eu digo, vamos abrir uma sala de cinema sem pensar nas questões capitais? Se não há viabilidade econômica no mundo capitalista, não é possível abrir uma sala de cinema. Amplie o pensamento de vocês. E quando eu faço tudo isso que eu acabei de fazer sobre o tema do ano passado, eu digo, a primeira coisa que vocês devem fazer, façam um projeto de texto. O que é esse projeto de texto? Coloque os tópicos. Vou começar falando que o cinema interfere no processo de humanização do ser humano. Segundo, eu vou falar que é importante o acesso do indivíduo, do sujeito, né, melhor, né, para os Foucaultianos aí. É importante a inserção do sujeito no mundo da cultura e da arte como um movimento de dignificação da vida humana. Terceiro, eu vou falar sobre a cultura e o cinema no mundo digital, no mundo virtual, né, na era Netflix. Vou falar disso. E, por último, eu vou falar, então, vou retomar um pouco essa importância da cultura, né, para a vida humana, e vou fazer um projeto de intervenção, que esse projeto de intervenção, quer dizer, possíveis soluções, para que as pessoas, para que a gente possa trilhar, ou para que a gente possa percorrer uma trajetória de promover cultura e promover arte para qualquer espécie humana que está aqui nessa face da Terra. Pronto, fiz 4 parágrafos. O primeiro é uma introdução, os 2 do meio, os de desenvolvimento, o quarto, o de conclusão. O que esse projeto de texto me ajuda? Me ajuda a não fugir do assunto, porque quando eu estou querendo fugir, eu retomo lá o meu projeto. Segunda coisa, eu divido os parágrafos. Tem gente que tem dificuldade demais de dividir parágrafo. Nossa, como que eu posso dividir os parágrafos aqui? Gente, mudou de assunto, mudou de parágrafo. Fazer um parágrafo longo. Posso fazer, professora? Pode, só que tem um negócio. Se você faz um parágrafo longo, cuidado com a pontuação. Porque se você não pontua muito bem, o seu texto não fica claro, não fica coeso, não fica coerente, e aí quem está lendo não entende. Outra coisa, obedeça direitinho. O que a introdução pede? A introdução precisa ter uma tese, um problema, uma problemática. O desenvolvimento, eu tenho que ter fatos, evidências, eu tenho que ter crítica. E a conclusão, eu vou retomar o assunto e vou fazer um projeto de intervenção. Cuidado com a conclusão. Não ponha a culpa tudo no governo, não. Né? Não ponha, porque os alunos fazem muito isso. Não faça isso. Pensa na sociedade, em todos que compõem essa sociedade. Qual é o papel da família? Qual é o papel da escola? Qual é o papel da sociedade civil? A sociedade civil é não comum. Qual o papel do Estado? Mais do que o governo, o Estado. Vamos pensar na proposta de redação do Enem 2005, trabalho infantil.
Então, a família tem um papel muito importante no combate ao trabalho infantil e na preservação da infância. A escola, ela é responsável por alimentar esse sonho, essa utopia, por envolver o aluno no conhecimento, por estimular a curiosidade, por dar formação. A sociedade civil, ela não pode contratar uma criança para trabalhar no supermercado, nem para trabalhar em qualquer lugar nenhum. O empresário não pode fazer isso. Nós precisamos lutar pelos direitos das crianças, fazer cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Estado é responsável por políticas públicas que possam valorizar e dar condições para as crianças continuarem sobrevivendo. Tudo isso sempre buscando da prevenção para a punição. Quem não cumpriu tudo isso, por último, aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, e aí aplicação da lei, fiscalização e punição para quem não cumpre. Mas não comece punindo a população. Vamos pensar no outro tema. Teve um outro tema, eu não me lembro que ano que foi exatamente, falava sobre a lei de trânsito, a nova lei de trânsito. Gente, um bom projeto de intervenção começa com boas políticas de educação. Educação para o trânsito. E onde que começa a educação para o trânsito? Ah, professor, eu tenho que fazer uma disciplina na escola? Na barriga da mãe. Sabe por quê? A criança que vê o pai dirigindo com cinto de segurança, parando na faixa de pedestre, obedecendo o semáforo, obedecendo o controle de velocidade, é a criança que se educará para um trânsito também humanizado, civilizado, respeitoso e que preserva as vidas humanas. Eu preciso de legislação? Preciso, mas a legislação não educa, ela pune. Então, aquelas pessoas que não foram educadas, elas, então, aplica-se a lei. Pense nessa lógica, né? Pense num projeto de intervenção que começa com a educação e que ele termina com a punição. Nunca coloque uma coisa só. Tente ser o mais global possível, o que é responsabilidade de cada parte da sociedade. É como a gente dizer que crianças bem-sucedidas é só ir para a escola. Gente, não é só ir para a escola. Tem muita coisa que é preciso ser feito para as crianças. E a escola é um dos elementos fundamentais, é claro, mas não é só o elemento que vai transformar a vida das crianças, né? Então, construído o seu projeto de texto dessa maneira, você começa a desenvolver cada parágrafo. Qual é a minha sugestão? Faça no mínimo 3. Faça no mínimo 3 parágrafos. Se você conseguir fazer 4 parágrafos, 5 parágrafos, 3 ali de desenvolvimento, ou 2 de desenvolvimento, você vai ajudando a articular as ideias dentro do seu texto. Por que isso? Eu já corrigi as provas do Enem, as redações do Enem, né? Fiz doutorado na UNB, então a gente tinha uma proximidade muito grande com o CESP e com o INEP, que fica lá dentro do campus da UNB na época. E o que a gente vê? Eles distribuem redações para o Brasil todo. A primeira coisa é aquela visão estética do texto. Obedeça a estética do texto. Sua letra tem que ser bonita? Não. Legível. Escolha aquela caneta bacana que você já usou, que você gosta, que valoriza a sua letra, né? Faça o seu texto obedecendo a margem esquerda, a margem direita, não deixe buracos no seu texto. Faça lá mais que 15 linhas. Divida em mais ou menos 3 parágrafos, para você se organizar. Título. Ah, professor, eu prefiro não pôr, tem muita dificuldade de pôr título, prefiro não pôr, isso não vai me desclassificar, não é obrigatório. Verdade. Não tem nenhum texto que fala assim, título é obrigatório, ou título está dispensado. Nenhum, nada, em lugar nenhum está escrito isso. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa. O que a gente assiste lá na Netflix, na televisão que não tem título? Que dia que a gente pega um livro que não tem título? Uma matéria do jornal, de uma revista que não venha com título. O título, ele tem um papel importante de fisgar o leitor. E ele é uma prévia do texto. Se você está muito sem palpite para o título,
Depois de terminado o seu texto, resgate alguma coisa de dentro do seu texto. Pegue uma palavra, pegue uma frase pequena, coloque lá no título, porque ele dá também uma estética bacana. E quem está corrigindo preza por ter essa antecipação do que o texto vai abordar, né? Pular linha ou não, se a sua letra é grande, se você não pule, né? Não pule a linha, faça lá direitinho. Obedeça o espaço do parágrafo, porque na hora que a gente vai corrigir, a gente fica mais organizado, organiza mentalmente a nossa cabeça quando os parágrafos respeitam os espaços direitinho. E principalmente, gente, principalmente, a UNB já deu muita nota 1000 para textos que têm erros de grafia, textos que têm erros de concordância, erros de regência, de colocação pronominal. Ela já fez isso. Só que é o seguinte, textos que têm uma discussão extremamente relevante. Extremamente relevante. A redação, ela é um ótimo termômetro para ver se a pessoa está preparada para entrar na vida acadêmica. Uma vida que tem o quê? Que respeita direitos humanos, porque o espaço da universidade é o espaço da pluralidade, é o espaço múltiplo, é o espaço da diversidade. E a grande sacada, o grande desafio é a gente saber viver nesse mundo plural. Então, prime por isso. Que todas as suas ideias, ao terminar o rascunho, quando você for reler o texto, para poder passar limpo, ao reler o texto, coloque ali o crivo da crítica. O meu pensamento é um pensamento humanizador, o meu pensamento respeita os direitos humanos, o meu pensamento é um pensamento diverso, que principalmente, eu prefiro muito mais a palavra diferença do que diversidade, porque eu acho que a diversidade, ela imprime um tom de tolerância, e ninguém precisa ser tolerado, não. As diferenças estão aí, nós somos muito diferentes uns dos outros, muito diferentes. Então, a diferença, ela tem que ser marcada, ela tem que ser apropriada. Nós colocarmos lá no texto que todas as pessoas são iguais, não, as pessoas não são iguais, as pessoas são muito diferentes. Né? Todas as pessoas são tratadas de igual. Não, as pessoas não são tratadas de maneira igual. Nós precisamos lutar pelas oportunidades iguais, mas cada pessoa dará respostas diferentes às oportunidades que recebem, que são oportunidades iguais. Né? Faça, então, rascunho, faça um projeto de texto, veja bem as partes do texto, introdução, desenvolvimento e conclusão. Procure ser claro, veja se você está sendo claro, veja se você fez coesão no seu texto, quer dizer, deu liga numa ideia no outra, né? Eu falo assim para os alunos assim, fazer um texto é igual fazer um bolo. Você põe todos os elementos físicos ali, né? Toddy não, achocolatado, farinha de trigo, pó royal, o fermento em pó, coloca açúcar, né? Mas para dar liga você tem óleo, ou leite, ou água. É o papel da conjunção. Então, a conjunção, ela vai fazer liga entre um parágrafo e outro, entre uma ideia e outra, entre uma frase e outra. Coerência. Tem uma coerência interna e uma coerência externa. A coerência interna, gente, se você defende alguma coisa, vai até o fim na defesa daquilo. Professor, eu posso ficar em cima do muro? Não pode. É claro que todas as questões há benefícios e malefícios, mas há sempre alguma coisa que pesa mais. Então, o que para você é mais importante, né? Então, o que para você deve prevalecer? E aí a gente usa os argumentos na defesa do nosso posicionamento, que sejam coerentes, tanto com a realidade interna do texto, quanto com o que está fora do texto também. Gente, nós estamos no mundo 2021, num país como o Brasil. Pense esse país, veja esse país e o mundo, né? Então, como que eu me posiciono diante disso daqui? Eu sou mulher, eu trabalho, eu tenho filhos, né? Eu lido agora no ensino remoto. O que a gente está vendo nesse momento pandêmico de tanta violência contra a mulher? E que tipo de violência que a gente vê? É só violência física? Quanta violência simbólica? Quer dizer, xingamento,
né? Mulheres que não têm direito de estarem com o seu cartão, mulheres que não têm direito de vestir a roupa que querem, que não têm a posse do seu corpo. Então, vamos pensar nessas questões, né? E a gente precisa ser coerente com a vida que a gente leva, com as coisas que estão aí ao nosso redor. Bom, fez então o rascunho, revisou o rascunho, dá uma lida. Uma dica: se você tem outras coisas para ler, leia outras coisas, faça um exercício, faça uma questão, volte para o texto. Na hora que você for ler o seu texto de novo, você vai ver, parece que eu não estou entendendo bem o que eu quis dizer aqui. E aí você vai modificando o seu texto, refazendo, né, e melhorando o seu texto. E passe, então, o texto a limpo. Cuide para passar o texto a limpo direitinho. Se você rasurou, não rabisque. Não faça rabisqueira. Passa um risquinho assim. E continue. Eu ponho entre parênteses, professora, parênteses tem função. Ele é meio uma conversa em off, né? Então, não ponha parênteses. Apenas passe um risco e continue na frente. Se você rasurou. Não faça rabisqueira, né? Cuide da sua caneta boa para levar, aquela que fica boa na sua mão. Eu gosto dessa daqui. Cuidado, porque aquela muito fininha cansa a mão da gente. Então, pega uma caneta que fica confortável na sua mão. Não leve uma caneta novinha. Pode levar, mas escreva com ela antes para se certificar que ela está funcionando bem, que ela não vai te deixar na mão, né? Eles lá gostam da caneta transparente, não deixa essa daqui, né? Então, leva aquela transparente que você está acostumada a usar. Leve algumas, né? E você vai ter, com certeza, muito sucesso. Acredite no que você aprendeu. Acredite no que você leu. Acredite na poesia, na força da literatura, na força do texto filosófico, na força do texto geográfico, histórico. Lembre, tenha calma. Lembre tudo aquilo que os professores disseram e discutiram. Vocês se prepararam. Vocês são capazes e vão ter sucesso. Eu queria mostrar um texto, mas não vai dar tempo, a gente vai ficar para uma outra oportunidade, porque eu já venci meus 30 minutos daqui. Então, eu chamo o Rafael, né? E aí a gente está pronto para depois resolver as questões. Professora Leonice, depois dessas dicas ótimas, só falta começar a treinar. Pegar a caneta, rabiscar, pegar provas anteriores, dar uma lidinha nos temas de redação e na prova de redação, ver como é que está tudo conectado com as outras questões, com a prova mesmo, né, com toda a prova. Enfim, adorei as dicas. Daqui a pouquinho eu vou trazer um monte de dicas, já estou aqui com a minha caneta, que eu estou acostumada a usar. Enfim, professora Leonice, muitíssimo obrigado. A gente vai se despedir de você agora, mas daqui a pouquinho você vai voltar, que a gente vai conversar mais um pouquinho. Obrigada. E agora o Marcos vai vir para poder conversar com essa meninada. Obrigada, gente. Tudo de bom. E aí, Marcos? Marcos, agora a vez é sua. É só chutar e fazer gol. Vai lá. Pode deixar, que aqui é 2 em 1. Olá, pessoal, tudo bom? Então, a gente vai começar agora, né, trabalhando um pouco, trazendo um pouco, né, quais são os temas mais cobrados no Enem, quais são as competências e as habilidades que são buscadas para que a gente consiga ver um pouco, né, através do exemplo de algumas questões, como elas são cobradas. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela só para a gente ter uma noção clara de como as coisas estão sendo trabalhadas, estão sendo discutidas. O que a gente tem que perceber primeiramente? O Enem, ano passado, ele foi algo atípico. Atípico no sentido do quê? Porque se nós pegarmos as provas, né, até basicamente ali 2018, né, falei ano passado, enfim, né, o Enem 2019. Até o Enem 2019, nós chamamos de uma maneira geral as questões da área de humanas com textos maiores, muitas vezes, né, se tem 2 textos grandes ali comparativos, e ano passado os textos foram menores, as questões foram mais diretas. Então, não dá para a gente saber né, se esse ano ela permanece dessa forma do ano passado, ou então né, se ela caminha para uma outra área ali. Além disso,
questões que eram recorrentes, a gente vai ver aqui, que eram recorrentes na área de história, elas não caíram ano passado. São essas duas aqui, né, que é a ditadura civil-militar no Brasil e a Era Vargas. Então, se vocês pegarem aí, né, de todas essas questões, as mais caíram, pessoal, isso aqui é uma média até 2017, tá bom? Então, ano passado nós não tivemos nem ditadura civil-militar no Brasil, nem Era Vargas, né, que era quase uma certeza, né, que a gente sempre fala, ó, cai ditadura e cai uma de Vargas. E ano passado, então, isso não se fez. Mas, por exemplo, se a gente pegar, caiu questão sobre escravidão negra no Brasil, caiu sobre expansão marítima, antiguidade clássica, populismo. Então, assim, a gente consegue ter uma visão dessas questões e de como elas estão sendo abordadas. E aqui, do outro lado, a gente tem quais eram as habilidades, então, que essas questões elas abordavam. Então, aqui nós temos 3 que foram as principais habilidades que foram cobradas. Vocês vão ver, eu selecionei ali 3 questões de história e 3 de sociologia, para a gente trabalhar e para vocês verem como que essas questões, então, como que essas habilidades elas estão relacionadas a essas questões. São 30 habilidades no total que elas são cobradas na área de ciências humanas. E aqui, para a área de história, nós temos essas 3 que são as principais. Então, a primeira aí, ó, identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço, que é o H11, H14, comparar diferentes pontos de vista presentes em textos analíticos e interpretativos sobre situações ou fatos de natureza histórico-geográfica acerca das instituições sociais, políticas e econômicas. E H13, analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças ou rupturas em processos de disputa pelo poder. E aí a gente volta. Pessoal, movimentos sociais, movimentos de revoltas, são questões clássicas que sempre caem, muitas vezes, né, na área de história, de sociologia, relacionando as duas. Então, que a gente vem, né, trabalhando aí, uma das questões que eu vou colocar aqui para a gente trabalhar, vocês vão ver, a gente trabalhou numa aula que nós tivemos essa semana, então, pensa, né? Então, assim, a gente trabalhou, nós vimos isso e ela caiu. Então, movimentos sociais é algo, mesmo com essas mudanças de enfoque, de tema, eles continuou permanente na prova do Enem. Então, para a gente conseguir perceber, né, e ver como que essas habilidades são cobradas, vamos ver aqui algumas questões. A primeira questão que eu trouxe aqui, todas as questões, tá, pessoal, são do ano passado, do Enem de 2019. Então, nós temos aqui, né, a questão 58. Ela, então, vai trabalhar aqui a competência H14, né, que é comparar esses diferentes pontos de vista nesses textos interpretativos. Como nós vimos lá, H14 é uma dessas mais cobradas ali. Então, você tem, primeiramente, um texto que o Perry Anderson, né, tem ali, né, no livro Mercantilismo. Perry Anderson é um historiador, né, contemporâneo, é lógico, vocês não têm que saber isso, mas só para a gente ter uma noção. Então, ó, é um autor que está escrevendo, né, sobre isso, ou seja, sobre um acontecimento que estava, enfim, né, passado, está analisando aquele processo. Já o texto 2 é um texto do Adam Smith, né, um dos pais aí que nós podemos colocar da economia política, que aí nós temos, né, todo aquele processo de criação dos Estados Nacionais. Adam Smith, então, né, o símbolo ali, né, desse liberalismo, da crítica que você tem nesse momento, então, ao mercantilismo, que era uma característica clássica nesse momento daqueles países que tinham colônia, né, que desenvolveram o processo de colonização, especificamente ali da América. A gente coloca, né, em grande parte, Portugal e Espanha. Então, a gente percebe, olha, no texto 1, a centralização econômica, o protecionismo, a expansão ultramarinha, engrandeceram o Estado, embora beneficiassem a burguesia incipiente. Então, vamos pensar, isso aqui é um processo de descrição desse mercantilismo que foi o resultado ali, né, daquelas políticas que foram colocadas no início da formação desses Estados-nações europeus. Texto 2.
As interferências da legislação e das práticas exclusivistas restringem a operação benéfica da lei natural na esfera das relações econômicas. Então, aqui, ó, a gente consegue perceber Adam Smith, nós trabalhamos ele em sociologia, quando a gente trabalha lá a questão do liberalismo. Então, eu coloco, ó, entre os séculos XVI e XIX, diferentes concepções sobre as relações entre Estado e economia foram formuladas. Tais concepções associadas a cada um dos textos confrontam-se respectivamente na oposição entre as práticas de a valorização do pacto colonial e combate à livre iniciativa. Se a gente pegar, né, o primeiro ele está falando ali, né, realmente desse pacto colonial, da importância desse pacto. Mas o segundo não é um combate à livre iniciativa. Vamos lembrar, Adam Smith é um dos pais ali, né, do liberalismo. Ele vem defender justamente esse processo contrário, ou seja, é a defesa do livre mercado que é a responsável para isso. E aí nós temos, né, a questão que melhor se enquadra aqui, que é justamente a B, ou seja, olha, a defesa dos monopólios régios. Como assim, né, professor? Defesa dos monopólios régios. Então vamos pensar, né, o pacto colonial, ou seja, só quem poderia comercializar com essa colônia era a metrópole. E por que, então, né, esse monopólio régio? Porque ele era real, né? Eram dessas monarquias. Por isso que nós temos, então, nesse momento, isso. E o texto 2, que era justamente o apoio a essa livre iniciativa. Então, aqui, vocês conseguem perceber, ou seja, olha, a gente está comparando textos diferentes numa situação analítica. Então, um texto daquele período mesmo que está sendo trabalhado, o outro texto que nós temos ali, especificamente de um historiador contemporâneo, que está analisando aquele período histórico. Já a segunda questão é a questão 72, e essa é justamente aquela que eu falei que nós trabalhamos essa semana. Trabalhamos aí República Velha, e um dos elementos, né, uma das revoltas que nós trabalhamos ali foi a revolta da vacina. Então, né, a República Velha cheia, né, de movimentos, então, Contestado, Canudos, revolta da vacina, revolta da chibata, né, a greve geral de 1917, o tenentismo, e a revolta da vacina, e foi interessante porque esse é 2019, e esse ano, né, com pandemia, com toda essa, enfim, essa ebulição que o mundo viveu em 2020, as próprias discussões, né, a vacina deve ser ou não obrigatória, né? Então, muitas vezes, trouxeram a revolta da vacina para falar, olha, a população brasileira já se revoltou contra a vacina. Mas vamos lá, a mobilização, né, contra a reforma, contra a vacina naquele momento, né, a obrigação, foi somente por isso? Não. Há todo um contexto ali por trás que nós devemos perceber. Principalmente porque aí você tem que perceber, né, as modificações, né, que a cidade do Rio de Janeiro estava passando. Então, esse texto também é um texto de um historiador, cientista político, José Moreira de Carvalho, que ele coloca, olha, a revolta da vacina, em 1904, mostrou claramente o aspecto defensivo, desorganizado, fragmentado da ação popular. Não se negava ao Estado, não se reivindicava participação nas decisões políticas. Defendiam-se valores e direitos considerados acima da intervenção do Estado. Então, a mobilização analisada apresentou um alerta na medida em que a ação popular questionava. E aí, quando a gente pega, né, essa questão e que nós vamos analisar aqui nesse momento, a gente consegue perceber que ela casa bem justamente com essa noção que nós temos aí dessa habilidade e dessa competência. Por quê? Ao analisar, né, essa habilidade, essa competência, a gente consegue perceber de uma maneira clara que nós temos isso aqui, né, e o que vai ser criticado nesse momento é o arbítrio governamental, que naquele momento era justamente o quê? Era o Estado intervindo diretamente nesse processo. Então a gente pensa, né, muitas vezes você poderia chegar e falar, nossa, mas o Estado ali, o Rio de Janeiro, ele estava passando por uma reforma. E a própria reforma que o Rio estava passando era responsável, né, desse arbítrio cultural. Ou seja,
do governo nesse momento, então, investindo, né, expulsando essa população do centro da cidade, e que, como nós vimos, a revolta da vacina, ela foi apenas, então, o estopim de algo maior que estava sendo perpassado ali. E a questão 73, e como eu falei, né, uma questão envolvendo, nesse momento, a questão da escravidão aqui no Brasil. Então, a partir da segunda metade do século XVIII, o número de escravos recém-chegados cresce no Rio e se estabiliza na Bahia. Nenhum lugar servia tão bem à recepção dos escravos quanto o Rio de Janeiro. Então, vamos pensar, né, Rio de Janeiro, você tem ali, né, o Cais do Valongo, que é hoje, né, um patrimônio material, né, da história do Brasil, e que foi o cais, né, que mais recebeu escravos no Brasil, né, desses negros escravizados que vieram da África, e da forma, né, do processo de desembarque ali. É um local, enfim, já foi tema de questões em outras provas, então perceber ali, né, como um lugar de memória também. Mas aqui a questão não fala disso. Ele coloca, olha, na matéria, o jornalista informa uma mudança na dinâmica do tráfico atlântico, que está relacionada à seguinte atividade. Então, aqui nós temos, ó, interpretar historicamente e geograficamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura. E aqui a gente consegue perceber justamente esse processo dessa mudança. Basicamente por quê? Porque a gente tem que perceber que, nesse momento, quando nós temos a chegada, a mudança, né? Porque inicialmente, então, esses negros escravizados, eles iam para a Bahia e não para o Rio de Janeiro. Era justamente porque na Bahia era o principal porto de desembarque desses negros que iam trabalhar na cultura da cana. Então, a gente tem ali, né, o recôncavo baiano e também, né, Pernambuco, ali para cima. Quando a gente pega, né, e aqui a gente está falando do século XVIII ali, né, 1700, a gente tem justamente o quê? Esse eixo econômico mudando. Por quê? Porque é a descoberta, basicamente, o quê? Dos metais preciosos na região do sudeste brasileiro, especificamente ali, né, na região das Minas Gerais. Então, você precisa de um local agora para que esse porto, então, né, ele comece a receber esses escravos. Porque, pensa, né, vamos pensar, como que você vai trazer um escravo por via terrestre do Rio, né, da Bahia até o Rio? Isso é extremamente custoso. Então, você já descarregava esses escravos, esses negros escravizados no Rio, porque dali se fazia, né, e ficava mais fácil o processo de dispersão para o interior. Assim como o Porto do Rio também, durante o século XIX, ele vai receber aquela grande quantidade de negros escravizados que servirão para mão de obra na cultura do café. Então a gente consegue perceber e encaixar como esses diferentes elementos ali, eles estão sendo trabalhados. E a gente consegue, né, ver nesse momento também como que nós temos esse significado histórico sendo colocado. Por quê? Porque esses negros escravizados, né, essa região de movimento, quando a gente percebe, né, até a história de Goiás, processo de transmissão, né, de transporte de negros escravizados, por exemplo, da Bahia para Goiás, do Nordeste para Goiás, quando ele vai trabalhar por causa do ouro aqui. Então, muitas vezes ficava mais fácil você trazer esses negros, né, da Bahia para Goiás do que você trazê-los do Rio para Goiás, justamente porque você tinha um transporte, né, interiorano nesse momento mais rápido. E aqui a gente tem e consegue perceber muito também a competência 14, né, que é comparar diferentes pontos de vista presentes em textos analíticos e interpretativos, né, e como que isso, então, ele se relaciona à nossa história aí. Nós temos, então, agora, nós acabamos as questões de história e partimos para as questões de sociologia. Aqui nas questões de sociologia também, né, a mesma coisa. Então, nós temos aí, né, até 2017. Então, reparem, ó,
cultura e valores, movimentos sociais, cultura material e imaterial, mídia, enfim, são temas que são recorrentes aqui. E as habilidades, né, mais pedidas, habilidade 1, que é interpretar historicamente e geograficamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura, associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos, identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades. E aqui a gente pega uma questão que é a questão 27. Essa questão 27, então, ela vai abordar especificamente a questão das religiões, né, de matrizes africanas, que é algo que vem, né, há um certo tempo também sendo cobrado. Basicamente, né, a questão do preconceito, nesse caso aqui, preconceito religioso. Ele vai falar, olha, a maior parte das agressões e manifestações discriminatórias contra as religiões de matriz africana ocorrem em locais públicos, né, 57%. É na rua, na via pública, que tiveram lugar mais de 2/3 das agressões, geralmente em locais próximos às casas de culto dessas religiões. O transporte público também é apontado como um local em que os adeptos das religiões de matriz africana são discriminados, geralmente quando se encontram paramentados por conta dos preconceitos religiosos. Esse é um texto, então, né, de cartografia social dos terreiros, e ele vai falar, olha, as práticas descritas no texto são incompatíveis com a dinâmica de uma sociedade laica e democrática. E por quê? Repara, a chave aqui, como a professora Leonice falou, é importante você ler a questão, você conseguir perceber, olha, que são incompatíveis. Por que elas são incompatíveis por isso? Porque eles restringem a liberdade de ser. Porque uma sociedade laica, né, ela não é uma sociedade ateia, né, ou seja, a religião não é permitida, e a gente também não é uma sociedade que é uma sociedade que tem uma religião oficial. Aqui, então, o Estado, né, uma sociedade laica, ela é responsável por falar que todas as religiões têm a capacidade de se desenvolverem livremente. É lógico, nós somos um país de maioria cristã, sim, e isso é um resultado da nossa história. Mas a nossa, né, Constituição, inclusive, a última questão, ela aborda a nossa Constituição, ela traz essa determinação dessa sociedade laica justamente por causa disso. Então, é a letra E que justamente encaixa melhor esse processo de análise aqui. E por que a gente fala, né, a questão dos valores éticos? Porque isso é um elemento chave, ou seja, você conseguir respeitar o outro, né, dentro da sua individualidade, mesmo que isso não lhe comporte, né, a questão, né, que você professe outra religião, isso é um processo extremamente importante nessa estruturação política. Porque muitas vezes parte dessas agressões, dessas manifestações discriminatórias, elas estão ali, né, juntas com visões que vêm crescendo de intolerância dentro dessa sociedade e que muitas vezes afetam processos de estruturação de políticas públicas. O segundo que eu trouxe aqui é um relacionado à habilidade 3, associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos. Então, nós temos aqui, né, uma imagem escrita. Nossa cultura não cabe em seus museus. Então, ó, produzida no Chile no final da década de 1970, a imagem expressa um conflito entre culturas e sua presença em museus decorrente da... Vamos pensar, quando a gente fala em museu, quando a gente pensa em museu, a primeira coisa que vem à nossa mente é justamente o quê? Um local que tenha obras de arte. Que você vai ver quadros, que você vai ver esculturas, que esses quadros ali, eles representam, então, determinada visão. Não, então, eu vou no Louvre para ver o quadro da Mona Lisa. Né? Não, meu objetivo é esse. Não, então eu vou no Louvre para ver a liberdade guiando o povo. Ou seja, você tem, então, essas obras. E essa é uma visão que ela é uma visão extremamente, né,
etnocêntrica. Por quê? Porque ela parte de uma determinada visão do que é a arte. E muitas vezes, até do que é a arte a partir de uma perspectiva europeia. A gente pode colocar até eurocêntrica. Por quê? Porque a arte é aquela noção, né? É somente o belo que está ali, o belo que está colocado. Então, por exemplo, um tecido, né, indígena, os povos, né, Mapuche, né, um tecido indígena feito, né, com cores e tudo mais, muitas vezes ele não é considerado, então, né, uma obra de arte somente por causa disso. Então, esses museus, então, essas obras, né, o que é produzido por essas culturas, elas, então, não caberiam nesses museus. Por quê? Porque esses museus, eles têm uma definição de critério. Então, é justamente isso que nós temos aqui, né? Que é a letra B, ou seja, a definição dos critérios de criação de acervos. Por quê? Porque os museus, vamos pensar, imagina a década de 70. Hoje não, hoje a gente já tem, né, museus que abarcam isso, que abarcam essa diversidade, apesar deles ainda estarem, né, num número aquém do que realmente é importante. Mas na década de 70, então, esse choque era muito mais visível. Por quê? Porque você compreender, né, que essas culturas elas eram importantes para estarem no museu, era você considerar depreciar aquela arte que estavam ali, quadros, esculturas e outros elementos. E a última questão que eu gostaria de comentar com vocês é uma questão aqui, né, pelo menos na estrutura do nosso campus Morrinhos, é o que a gente trabalha em sociologia no terceiro ano, que é a parte de sociologia política, relacionando ali, né, com ciência política. E aqui ele vai trabalhar justamente, como eu tinha comentado mais acima, né, sobre a questão da laicidade do Estado, a nossa Constituição de 1988. Porque ele vai falar sobre a criação do SUS e como o SUS, né, ele é importante e ele é derivado justamente dessa Constituição de 1988. E aqui ele relaciona com a habilidade 24, né, que é relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades. E nesse caso aqui, da nossa sociedade. Então aqui ele vai falar sobre o SUS, como o SUS, então, ele se constitui nessa política. Então, ó, o SUS deve ser valorizado e defendido como um marco para a cidadania e o avanço civilizatório. A democracia envolve um modelo de Estado no qual as políticas protegem os cidadãos e reduzem as desigualdades. Vamos pensar, antes do SUS, o acesso à saúde no Brasil, ele não era universal. O SUS tem problemas? Sim, o SUS tem problemas. Enfim, esses problemas eles devem ser vistos, devem ser corrigidos, mas o SUS ele foi responsável por um processo de universalização, né, da saúde brasileira. Até então, só tinha acesso à saúde no Brasil quem tinha carteira de trabalho assinada, né? Ali até 1900, né, até a criação do SUS. As pessoas que não tinham dependiam, então, do que a gente chama ali, né, das instituições filantrópicas, por exemplo, as casas de saúde, né, a Santa Casa de Saúde. Então, era comum, né, as cidades maiores todos terem uma Santa Casa, justamente por causa disso, porque era uma instituição assistencial. Então, era ela a responsável por, né, atender essas pessoas que não tivessem esse acesso. Então, tudo isso está relacionado a essa questão. Então, eu coloco, o SUS é uma diretriz que fortalece a cidadania e contribui para assegurar o exercício dos direitos, o pluralismo político e bem-estar, como valores de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, como prevê a Constituição de 1988. E aí a gente tem a questão perguntando, segundo o texto, duas características da concepção da política pública analisada. Vamos pensar, o acesso à saúde, ele é um acesso que ele deve ser universal. Ou seja, você não pode restringir o acesso dessa pessoa porque ele é negro, porque ele é branco, porque ele é católico, porque ele é evangélico, porque ele mora no norte, porque ele mora no sul. O princípio básico do SUS é que ele é acessível a todos os cidadãos brasileiros, seja rico, seja pobre,
todos têm que ter direito ao acesso ao SUS. Então, nós temos aí, né, estamos tendo a discussão agora da chegada da vacina para o Covid. A vacina ela vai vir primeiramente para o SUS, ou seja, todos aqueles, né, que tiverem, todo brasileiro que tiver dentro daquele escopo, não interessa se o cara seja um bilionário, se o cara seja, né, extremamente pobre, todos, seguindo os critérios, terão acesso a essa vacina. E ao mesmo tempo que ele é universal para todos, ele é igualitário. Por quê? Porque você não pode colocar uma pessoa acima do outro dentro desse sistema. Então, você não pode, por exemplo, né, e aí foi uma discussão que estava tendo, né, de determinados grupos quererem tomar essa vacina antes. Grupos que não eram considerados prioritários, que muitas vezes, né, tentavam se utilizar, né, dos seus privilégios dentro do Estado brasileiro para tomar. E o que foi definido foi justamente, não, o que deve ser e o que deve vir são essas prioridades, porque o SUS ele tem essa perspectiva de ser igualitário. Então, era isso que eu queria abordar com vocês, trazer um pouco dessa discussão, do que está sendo realizado. Leiam bem as questões, sempre relacionam. Uma das questões que vocês mais viram aqui é que as questões elas não são únicas, elas não estão trabalhando só com um elemento, elas abordam as mais diferentes perspectivas. Então, se preparem, vão tranquilo, eu tenho certeza aí que vocês vão conseguir sacar essa prova e tirar de letra. Marcos, e eu estou aqui pensando assim, ó, o quanto é interessante, né, que os meninos se preparando para uma prova, mas eles também acabam aprendendo para a vida, né, para compreender melhor a sociedade. Igual você falando aí do SUS, eu fiquei aqui em êxtase, assim, né, a importância do SUS enquanto marco histórico de uma sociedade, né, que busca o universalismo mesmo, né, igualdade e tal. Aí eu me lembrei da rainha da Inglaterra, né, tomando a vacina. Ela também entrou na fila, ela e o esposo dela, para poderem tomar a vacina, né? Sim, então, lá e a Inglaterra, ela tem o NHS, né, que foi, não sei se foi o primeiro, mas foi, assim, se não o primeiro, mas assim, o que permanece até hoje, né, sistema público de saúde, né? Então, eles têm um sistema público grande, que é o NHS. Que é muito bom. Responsável por isso. Sim, com certeza. Muitíssimo obrigado. E você vai para ali, e daqui a pouquinho você volta para a gente conversar mais um pouquinho. E até uma vai vir agora. Daqui a pouco a gente vai ficar aqui com os meninos. Olá, voltei. Oi, Thelma. Thelma, vai que é tua. Opa! Uau! Gente, daqui a pouquinho, hein? Certinho. Primeira coisa a dizer para vocês, que responsabilidade, hein, gente? Falar depois desse show que a professora Leonice deu para vocês. E o professor Marcos em seguida, fiquei até com medo aqui. Mas, enfim, a primeira coisa que eu queria ressaltar para vocês é pensando que a filosofia, como a professora Leonice marcou muito bem na fala dela, ela é uma das, a história também, as ciências humanas de uma forma geral, elas são muito interdisciplinares, elas dialogam muito bem com a área de linguagens, com a redação. Então, uma coisa que eu quero mostrar muito para vocês agora é que quando vocês forem responder uma questão da área de ciências humanas, você não pense nela tentando, o que a gente geralmente tenta fazer com gavetinha, essa questão é filosofia, essa questão é sociologia, essa questão é história ou é geografia. Não. Muitas vezes o limite é muito fino. Por quê? Porque ela perpassa pelas diversas áreas e entre algumas questões que eu separei para vocês aqui, isso está muito bem marcado. Outra coisa que foi muito bem assinalado pela professora Leonice e pelo professor Marcos é a importância de você ler atentamente a questão. Particularmente as questões de filosofia, a leitura do enunciado é muito importante, tanto do texto gerador que está lá no início da questão, quanto do que vem na sequência, dizendo realmente o que se espera a partir que você entenda a partir daquele enunciado. Então, é muito importante essa atenção, esse cuidado com a leitura, marcar, sublinhar, voltar a ler novamente,
é muito importante, porque às vezes um pequeno detalhe, uma pequena palavra muda todo o sentido. O meu orientador, ele costumava, como um bom filósofo, costumava dizer que às vezes e a professora Leonice na Letras vai saber disso muito melhor que eu, uma palavra muda completamente o sentido do texto. Às vezes o texto começa com um parece que, e o simples fato de ter o parece que lá no início já deve acender um sinal de alerta para vocês, porque nem tudo que parece realmente é o que é, né? Mas nesse sentido, então, vamos aqui observar algumas questões que eu quero marcar com vocês, que é o seguinte, olha lá, pensando nas questões especificamente de filosofia. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando você vai responder uma prova é o que se espera de mim nessa prova. Então, quais são as competências que eu preciso ter para responder essa prova que está sendo colocada para mim. Então, dentro disso, as competências que estão aí na área de ciências humanas para o Enem, eu destaquei a área 5 para vocês, que seria utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania, da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade. Então, você vai articular, já estou falando aí, você vai articular conhecimentos históricos com cidadania e democracia, que envolve conhecimentos sociológicos e conhecimentos geográficos, para favorecer uma atuação consciente do indivíduo nessa sociedade. E aí você tem lá, identificar o papel dos meios de comunicação na construção de uma vida social. Isso aí é muito importante dentro da filosofia, mas também é fundamental para você pensar numa discussão por um tema de redação. Analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às mudanças nas legislações e nas políticas públicas. Analisar a importância de valores éticos na estruturação política das sociedades. Relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades. E, por último, identificar estratégias que promovam formas de inclusão social. Vejam que são habilidades, quer dizer, que são capacidades que você precisa ter, coisas que você precisa fazer, conseguir fazer na leitura e resolução de questões que se aplicam à filosofia, mas se aplicam às ciências humanas de uma forma geral. Nessa perspectiva, então, eu trouxe algumas questões para a gente ir pensando essas questões e vendo como, não só como que você pensaria para responder essa questão, mas também como que ela dialoga com outras áreas. Então, peguei somente questões do Enem 2019, e aí vocês vão ver que, então, não são poucas questões do Enem 2019 que são filosóficas, que você precisa de conhecimentos filosóficos para resolver. A primeira, então, foi a questão 70, e aí eu fiz questão de colocar ela como primeira, porque eu passei os 3 anos dizendo para vocês que o Kant é um pensador-chave, é um pensador fundamental quando você vai fazer vestibular e Enem. E tá aí, bingo, caiu Kant no Enem 2019. O texto 1, então, do Kant, lá da Crítica da Razão Prática, dizia: 2 coisas enchem o ânimo de admiração e veneração, sempre crescentes. O céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim. E o texto 2, do Fontella, diz: 2 coisas admiro, a dura lei cobrindo-me e o céu estrelado dentro de mim. A releitura realizada pelo poeta inverte as seguintes ideias centrais do pensamento kantiano. Vejam bem, o Benissílio está dizendo, olha, o texto 2 é uma releitura feita pelo poeta sobre uma máxima que está lá no Kant, na Crítica da Razão Prática. E o que é essa releitura? Quais são as ideias centrais do pensamento kantiano que essa releitura inverte? Então, aí, o que acontece? Para a gente ganhar tempo, eu não vou ler todas as alternativas, mas eu já coloco para vocês que seria a alternativa por quê? Porque, se quem prestou atenção nas aulas de Kant, se não prestou, volta lá e dá uma olhada agora, o Kant, na Crítica da Razão Prática, ele vai falar da interioridade da norma, então, que você tem a norma, um imperativo moral, olha lá, tá lá, a lei moral em mim,
Então, existe uma moral que não está sobre mim, para mim, ela está em mim, ela é interna, e a fenomenalidade do mundo, quer dizer, o mundo que se apresenta para mim. O mundo se apresenta para mim sob a forma de um céu estrelado e a lei moral que está em mim e que orienta a minha ação. Tá certo? Então, vejam que para responder essa questão, você não precisa ser um profundo conhecedor de Kant, ter estudado, memorizado, decorado, aprendido, não sei a palavra que você quer usar, todo o conhecimento de Kant que você estudou lá no ensino médio, no segundo ano. Mas você precisa ler atentamente, principalmente o texto 1, e ver o que o Kant está querendo dizer nesse texto 1, o que causa admiração para ele. Então, o mundo fenomênico, o mundo externo a mim que se apresenta para mim nesse momento sob a forma de um céu estrelado, e no segundo momento, a lei moral, que ela é imperativo categórico, ela guia a minha ação nesse mundo. Certo? Segunda questão, do Francis Bacon, né? O texto 1, que é a questão 85, que diz assim: os segredos da natureza se revelam mais sob a tortura dos experimentos do que no seu curso natural. Primeira coisa, é um texto curto, dá tranquilamente para você parar um pouquinho e pensar sobre ele. O que ele está dizendo para mim? Que para eu conhecer a natureza, como que eu conheço essa natureza? Pela tortura dos experimentos. O que é tortura dos experimentos? Tem hora, gente, que não dá pra gente ser literal. A tortura dos experimentos significa que você precisa se esforçar. Ele está falando da ciência, do método científico, que você precisa se esforçar, se dedicar, gastar tempo. Volta lá com o Marx discutindo as atualidades. Tanta gente hoje discutindo a eficácia da vacina, o valor da ciência, da pesquisa científica. E no mundo de fake news, o que a gente vê? Uma coisa é a opinião do senso comum, que circula pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram da vida, e outra coisa é um conhecimento que vem pelo experimento, pela persistência, pela dedicação de pessoas que gastam anos da sua vida estudando aquilo. Então, olha lá, ela não vem pelo curso natural, não vem por acaso. O segredo na natureza não se revela por acaso, ela se revela por meio da dedicação, do esforço, do estudo de quem quer desvelar esses segredos da natureza. Vejam que esse texto aí, dependendo da questão do tema que cai para o Enem, que é uma coisa que eu queria falar para a redação, que é uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, várias questões da área de humanas, você tem que fazer com muita atenção, porque elas podem te ajudar a pensar e oferecer argumentos para você refletir sobre o tema da redação. Então, se cai um tema envolvendo a questão da ciência, envolvendo a questão da relação do homem com o conhecimento, com a natureza, olha aí uma citação, um texto que vai te ajudar a pensar isso. E aí o texto 2 diz assim: o ser humano totalmente desintegrado do todo não percebe mais as relações de equilíbrio da natureza. Age de forma totalmente desarmônica sobre o ambiente, causando grandes desequilíbrios ambientais. Vejam que aí é um outro texto que novamente vai trazer a questão da natureza, mas agora sobre uma outra perspectiva. Se no primeiro texto o Bacon está trabalhando com a questão da natureza, focado na relação da ciência com a natureza, no texto 2 o Guimarães está falando sobre a forma como o homem tem se desequilibrada, desarmônica, com a qual o homem tem trabalhado, tem se relacionado com o meio ambiente. E aí o enunciado diz: os textos indicam uma relação da sociedade diante da natureza, caracterizada pela... E aí você trava, você fala: meu Deus, espera aí. Mas um está falando de método científico, outro está falando da relação do homem com a natureza. O que pode haver em comum entre esses dois textos? Há alguma coisa em comum. E aí, ler as alternativas pode me ajudar, tá? Eu vou... A letra A diz: objetificação do espaço físico. O que quer dizer isso? Você transformar um objeto físico um espaço físico em objeto. Um objeto que você pode estudar ou do qual você pode se apropriar. Letra B, retomada do modelo criacionista. Em nenhum dos textos a gente vai falar de criacionismo, então esses você poderia descartar.
Recuperação do legado ancestral. Novamente, nenhum dos dois está falando sobre legado e ancestralidade. Você pode descartar. D. Infalibilidade do método científico. Algum dos dois textos está dizendo para vocês que o método científico é infalível? Se alguém quiser escrever no chat, pode escrever, mas eu já vou adiantar. Não, Bacon está falando que os segredos da natureza, eles se revelam por meio do experimento, do esforço científico, mas não que o esforço científico é infalível. E o texto 2 nem está trabalhando uma outra perspectiva. Letra E, formação da cosmovisão holística. Que aí vem palavra difícil e complica a vida de vocês. O que é o holístico? É do todo. Formar uma visão, uma cosmovisão, uma visão do cosmos de forma de todo. Já de cara a gente vê que isso não se enquadra principalmente no texto 1. Então, de todas as alternativas, qual que é aquela que se encaixa, volta de novo, não só pelo conhecimento do que o Francis Bacon, empirista escocês, falou, mas também do que a gente pode interpretar dos textos que estão apresentados aí, é a forma como o homem se apropria do espaço físico, transformando ele em objeto. Não somente, no primeiro caso, em objeto de estudo para a ciência, mas no texto 2, em um objeto que pode ser consumido, em toda uma crítica que você poderia fazer numa produção textual. Então, que você transforma o meio ambiente em mercadoria, que pode ser descartado, consumido, negociado e assim por diante. Então, a resposta certa seria a alternativa A. Terceira questão que eu queria trazer para vocês, muito atual, que é a trabalhada pela Hannah Arendt nas origens do totalitarismo. Uma autora, no mundo a gente está discutindo questão de nazismo, fascismo, autoritarismo, totalitarismo, e aí volta de novo a importância da história e da sociologia, para também, junto com a filosofia, lá do terceiro ano, quando o professor Marcos muito bem lembrou, para a gente entender não somente o contexto histórico em que esses regimes surgiram, mas o que eles implicam e em que a gente pode sentir que a ameaça deles se faz presente nos nossos dias. E aí a Hannah Arendt diz lá, essa atmosfera de loucura e irrealidade criada pela aparente ausência de propósitos é a verdadeira cortina de ferro que esconde dos olhos do mundo todas as formas de campo de concentração. Olha, e ela não está falando a importância de você prestar atenção no texto. Primeiro, quando ela está falando de campos de concentração, ela está se remetendo ao Holocausto que aconteceu na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, ao nazismo. Mas ela não está se limitando ao nazismo, porque ela fala de todas as formas de campo de concentração. E aí a gente tem que lembrar do que? Da experiência dos campos de trabalho que aconteceram na União Soviética, que também foi um regime totalitário. Tá? E o que ela está dizendo para a gente aí, então? Que a gente tem que entender o que tornou possível que o mundo não se indignasse durante muito tempo, e até hoje a gente tem pessoas que negam o Holocausto, com o que aconteceu nos campos de concentração. Ela continua, vistos de fora, os campos e o que neles acontece só podem ser descritos como imagens extraterrenas, como se a vida fosse neles separada das finalidades deste mundo. Mais que o arame farpado, é a irrealidade dos detentos que ele confina, que provoca uma crueldade tão incrível que termina levando à aceitação do extermínio como solução perfeitamente normal. Isso é muito importante, gente, é muito atual, por quê? Porque quando você objetifica o outro, você deixa de ver o outro como um ser humano e passa a ver o outro como um número, como um estranho, como um inimigo, algo como essas experiências nazifascistas e totalitárias da União Soviética lá se tornam possíveis. Isso se torna muito atual. Pergunto para vocês, não é a irrealidade dos mortos, não é o fato de que os mortos pela Covid estão tão distantes de nós e que se tornam até incríveis as cenas que a gente vê pela televisão, é que tornam aceitável
tudo que a gente está vivendo em termos de pandemia, a gente assiste ao horror pelo qual o estado do Amazonas está passando nos últimos dias, como se isso fosse uma série que a gente está assistindo na Netflix, como se isso não fosse real. E isso que a Hannah Arendt escreve na Origem do Totalitarismo, se remetendo, então, ao problema dos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, se torna absolutamente atual agora, porque é o sofrimento do outro, é a morte do outro sendo tolerada por nós como se isso não fosse nada. Parece que a gente está dormente, parece que a gente está adormecido, né? Nesses últimos tempos, onde a gente sabe que pessoas doentes e crianças recém-nascidas estão morrendo por falta de oxigênio, elas literalmente estão sufocando e morrendo, e isso não gerar uma indignação absoluta da população. Por quê? Porque ser um indignado de Facebook, de Instagram e de Twitter é muito fácil. Mas o que a gente está fazendo efetivamente para mudar essa situação? E fazer efetivamente para mudar essa situação significa, inclusive, manter o distanciamento social, usar máscara, não aglomerar, obedecer ao que a ciência e os organismos de saúde internacionais prescrevem. Para quê? Para você também não estar contribuindo para o aumento do caso dos números de doentes que vão lá colapsar o sistema de saúde. Mas, enfim, a partir da análise da autora, no encontro das temporalidades históricas, olha a história aparecendo aí, é uma filósofa, mas a questão é uma questão que traz a questão das temporalidades históricas. Então, a partir da análise da autora, no encontro das temporalidades históricas, evidencia-se uma crítica à naturalização do quê? Do ideário nacional que legitima as desigualdades sociais? Não, essa não é a grande questão. A alienação ideológica que justifica as ações individuais? Também não. A cosmologia religiosa que sustenta as tradições hierárquicas? A gente vê que, eu estou acelerando, gente, mas é porque a gente vê que não é essa a questão. A segregação humana que fundamenta os projetos biopolíticos? Exatamente aí que está o ponto. Você segregar humanos, você medir dentro da biopolítica, da política que gere, que administra a vida, o que é aceitável em termos de fazer, viver e deixar morrer. Existem autores que falam hoje, inclusive, alguns deles são referência para os vestibulares da UFO, por exemplo, e de outras universidades, sobre o problema da necropolítica, a política da morte, de gerenciar as mortes. E eu acho que muitos têm que produzir e se pensar no mundo de hoje, no mundo pós-pandemia, sobre isso, o quanto, em termos de políticas públicas e gestão pública dos municípios, estados e países, o quanto a morte, em termos de políticas públicas, se tornou tolerável e justificável em termos de salvar, entre aspas, a economia, né? Para salvar a economia, a morte de alguns se torna totalmente tolerável. Fica aí, então, uma advertência para a gente, um material rico para a gente pensar, não só nas questões de ciências humanas, mas pensar produções de texto e pensar como é que a gente está agindo na nossa vida, no nosso enfrentamento dessa pandemia. Próxima questão, que eu acho que ainda tem um tempinho, eu quis trazer essa questão. Gente, só lembrando, todas essas questões que estão aqui são do Enem 2019, para vocês verem quantos filósofos, quantos autores da filosofia estiveram presentes nesse último Enem. Maquiavel, figurinha carimbada, cai muito no vestibular da UFO, cai muito no Enem, então eu fiz questão de trazer essa questão do Maquiavel. Diz para Maquiavel, quando um homem decide dizer a verdade, pondo em risco a própria integridade física, tal resolução diz respeito apenas à sua pessoa. Mas se esse mesmo homem é um chefe de Estado, gente, olha que atual isso, os critérios pessoais não são mais adequados para decidir sobre ações cujas consequências se tornam tão amplas, já que o prejuízo não será apenas individual, mas coletivo. Nesse caso, conforme as circunstâncias e os fins a serem atingidos, pode-se decidir que o melhor para o bem comum seja mentir.
O texto aponta uma inovação na teoria política na época moderna, expressa na distinção entre, já adianto para vocês, que é a letra A, que é a idealidade e efetividade da moral. O Maquiavel vai provocar aqui a gente, e aí cabe uma reflexão muito atual, que é o seguinte: quando um soberano, um homem, ele se torna governante, os valores que regem as suas ações individuais nem sempre são os valores que devem reger a sua ação enquanto agente público. Por quê? Porque quando você é gestor público, você não está gerindo a sua vida privada, você está gerindo uma quantidade imensa de pessoas. Então, o bem público deve prevalecer sobre os seus anseios, sobre suas crenças, sobre as suas ideologias particulares. Então, a idealidade, o que é o seu ideal e o que efetivamente deve ser feito na ação pública. É lógico que aí o Maquiavel está falando que talvez o melhor para o bem comum seja mentir. A gente não vai discutir agora em que contexto está isso. Quem estudou Maquiavel, quem leu O Príncipe, que eu recomendei várias vezes, vai entender o contexto onde ele está falando. Quem não leu, corre lá e dá uma olhadinha na internet, que ainda dá tempo. Mas o grande recado que fica aqui para a gente refletir é que para o Maquiavel aqui ele está dizendo: deve haver uma separação entre, e isso está lá em autores da sociologia também, que o professor Marcos pode falar sobre isso muito bem para vocês, deve haver uma separação entre o que é a sua ação e o que são os seus valores enquanto indivíduo na esfera privada, onde a sua ação repercute e compromete somente a sua vida ou a vida de um grupo pequeno de pessoas, e a sua ação enquanto governante, onde o que você diz e o que você faz repercute não somente na vida de poucas pessoas, mas de todo um grupo de pessoas, de toda uma sociedade, um estado ou uma nação. Então, isso é uma questão muito atual que o Maquiavel traz para nós. A questão do Descartes, eu vou passar que a gente não tem tempo, porque é a última questão que eu quero trabalhar com vocês, que vai fazer consonância com o que a professora Leonice, uma das falas da professora Leonice que eu gostei muito, é essa aqui, questão 66 do Enem 2019, que fala sobre o estereótipo do corpo. Que isso antigamente recaía muito sobre a mulher, mas hoje a gente vê cada vez mais os homens também sendo atingidos por esses ideais. Que diz assim: em nenhuma outra época o corpo magro adquiriu um sentido de corpo ideal e esteve tão em evidência como nos dias atuais. Esse corpo, nu vestido, exposto em diversas revistas femininas e masculinas, está na moda. É capa de revistas, matérias de jornais, manchetes publicitárias e se transformou em um sonho de consumo para milhares de pessoas. Partindo dessa concepção, quer dizer, do magro como o corpo ideal e assim perseguido, o gordo passa a ter um corpo visivelmente sem comedimento, sem saúde, um corpo estigmatizado pelo desvio, o desvio pelo excesso. Entretanto, como afirma a escritora Marilyn Wong, é perfeitamente possível ser gordo e saudável. Frequentemente, os gordos adoecem não por causa da gordura, mas sim pelo estresse, pela opressão a que são submetidos. Existem pesquisas, gente, que dizem que quem mais sofre bullying na escola não é o portador de necessidades especiais, não é o negro, não é a mulher, é o gordo. Por isso existe o termo gordofobia, tá? Mas a questão do gordo que tá posta nessa questão remete para a gente pensar lá nas produções de texto, não somente no corpo gordo, então no que é o ideal do corpo saudável, mas nos ideais de beleza, com cirurgia plástica, nos ideais de beleza que a gente tem aí, que são étnicos, então que uma determinada raça tem um estereótipo de beleza, enquanto em detrimento de outras raças, tá certo? Mas também na objetificação do corpo na propaganda, que é uma habilidade que está lá que eu li para vocês. Quantas vezes a propaganda coloca o corpo, usa o corpo como mercadoria para vender produtos? Quantas as propagandas são apelativas com relação ao corpo?
tá? Então, tem essa questão do corpo e da apropriação do corpo pelas políticas públicas, pela propaganda, pelo capitalismo, tem um campo muito grande e muito rico para vocês pensarem e para vocês explorarem também aí. Cabe aí pensar o Bauman, né, com a modernidade líquida, que muitos alunos meus pedem para falar, como que o corpo se torna descartável, né? E aí, nesse sentido, as alternativas diziam, no texto, o tratamento predominante na mídia sobre a relação entre saúde e corpo recebe a seguinte crítica. Qual que é a crítica? Esse texto está contestando os estereótipos consolidados. A gente tem estereótipos do que é um corpo bonito, do que é um corpo saudável, do que é um corpo desejável. Vem a relação com a juventude, o corpo desejável é o corpo jovem, não é o corpo velho. Certo? E nesse sentido, gente, a gente teria uma infinidade de outras questões a serem trabalhadas aqui, mas que não dá tempo e que vale a pena a gente refletir em outros momentos também. Devolvo a bola para o Rafael para a gente seguir, então, com as nossas discussões. Thelma, vamos ficar junto aqui e chamar o Marcos para vir para cá também, chamar a professora Leonice para vir para cá. Eba! Depois desse papo super bacana. E assim, né, altas dicas que a gente teve, né? Eu acho que a gente está na sexta-feira, domingo já é a prova, o primeiro dia de provas, né? E aí no outro domingo, o segundo dia de provas. Enfim, eu acho que os meninos agora podem se sentir ainda mais confiantes para poder ir para essa prova, porque as dicas estão dadas, né? Com vocês, então, ficou perfeito. Mas eu queria fazer o seguinte agora. Eu fiquei sabendo de algumas coisas. Primeiro, que a professora Leonice terminou a fala dela dizendo assim que tinha 2 perguntas para trazer para a gente, mas que não ia dar tempo. Aí eu pedi para ela separar uma dessas perguntas e fazer para a gente. Qual que era a pergunta, professora Leonice? Ah, tá. Não, primeiro, eu quero dizer que, ai, que saudade de aula presencial, que saudade de uma discussão sobre a Hannah Arendt, que saudade de falar da banalidade do mal. Isso tem que falar. Hoje, o mal banalizou, né? Pensar lá na discussão com Eichmann, né? Na discussão que ela faz sobre o julgamento do Eichmann em Israel, e é muito bom. Antes de falar da pergunta, Rafael, me permita também, porque eu não posso deixar passar o seguinte. A gente aprende muito a questão do SUS, a questão de todas essas discussões, são muito importantes. A filosofia é uma coisa riquíssima. Quem importa a filosofia, quem detém a filosofia, tem consciência de si mesmo e consciência do mundo que está ao seu redor. E é essa consciência que o jovem tem que ter para o mundo maior, né? E aí eu penso no corpo aí, Thelma, só para complementar, assim, para a gente pensar um pouco. Quando você fala do corpo, eu fico pensando hoje em dia, porque essa discussão da cirurgia plástica, ela não é tão recente, né? Ela já vem. E quando eu penso no Botox hoje, e no que se transformou o rosto das pessoas. Então, os cílios ficou grande demais. A boca está muito grande. E aí eu me lembro de um trecho da Linda Hutton, chama Teoria da Paródia, que a Linda Hutton fala assim, qual é a fronteira entre a mulher e a drag queen? Então, eu acho que essas fronteiras estão se borrando, né? Se borraram um pouco e a gente não sabe. Né? Aonde que está isso? Aonde a gente vai parar com isso? E uma discussão também muito bacana seria, por exemplo, uma questão relacionada à cirurgia bariátrica, a discussão médica, né? Para além da estética. Então, por exemplo, num parágrafo, numa redação sobre o corpo, num parágrafo eu posso falar dessas fronteiras estéticas, né? Num outro parágrafo eu posso falar dos efeitos médicos, que é, por exemplo, a cirurgia bariátrica, que é, por exemplo, uma série de outros recursos, né, que a gente tem. E aí, eu me lembro... Eu quebro de energia aqui em casa, quase morri. Desculpa.
Eu me lembro de um texto maravilhoso, gente, pelo amor de Deus, leia. Vocês três leiam e todo mundo que está assistindo leia. É um texto da Judith Butler chamado Vida Precária. Nossa, gente, que vida precária. É assim, as pessoas, elas, uns valem muito, outros não valem nada. Há corpos precários, há corpos distintos demais. E aí a gente pensa nesses movimentos dos corpos negros, né, nos Estados Unidos, dessas histórias do Carrefour aqui no Brasil, dessas histórias de tanta gente na favela, jovens negros periféricos, né? É um texto curtinho, está na internet, chama Vida Precária, da Judith Butler, e o texto da Linda Hutton é um livrinho que chama A Teoria da Paródia, né? Qual que é a fronteira entre a mulher e a drag queen, né? Isso é interessante. Eu queria também dar uma dica para os alunos, assim, eu vi em 3 vestibulares agora, nesses últimos 3, da FUVEST, que aconteceu na semana passada, um vestibular para uma faculdade de medicina aqui de Goiás, se não me engano, de Goiatuba, e eu vi também num outro vestibular de Minas Gerais, um texto daquele livrinho da Maria Ribeiro, Chico Sá e Gregório do Vivier. Então, é um livrinho de crônica deles. Os 3, se não me engano, escrevem para a Folha de São Paulo. Agora, no da FUVEST, semana passada, tinha um texto do Chico Sá que ele escreveu para o El País. Os textos do El País estão todos disponíveis na internet. É uma crônica. Crônica é uma coisa que cai muito na prova de português. As crônicas jornalísticas, né? Então, veja bem lá, Maria Ribeiro, Gregório do Vivier e o Chico Sá, que eu acho que tem muita coisa interessante que eles escrevem que as pessoas estão aproveitando aí. Agora, a gente tinha falado da pergunta, eu fico pensando muito na poesia, o texto poético. Os alunos têm muita dificuldade com a poesia. Sabe por quê? Porque a poesia tem todo um trabalho com a linguagem. Tem muita figura de linguagem. Metáfora, metonímia, hipérbole, catracrese, são 30 figuras, né? Que a gente costuma trabalhar com os alunos e que aquelas principais a gente precisa saber, então dá uma olhada, né? E a questão da poesia também relacionada do máximo, é o máximo no mínimo. Então, às vezes eu tenho 2 versos que é um mínimo de palavras com o máximo de conteúdo, com o máximo de ideias. A gente vê isso no conto, quando a gente fala do texto em prosa, né? E no texto poético, na música. Então, pense muito nisso, que embora ali seja um texto pequenininho, está falando coisa demais. A prova da FUVEST trouxe um poeminha do Gonçalo Tavares, que falava assim: uma planta é perturbada na sua cesta é aquela dormidinha depois do almoço, né? Uma planta é perturbada na sua cesta pelo exército que a pisa, mas mais frágil fica a bota. Só isso. Uma planta é perturbada na sua cesta pelo exército que a pisa, mas mais frágil fica a bota. Aqui nós temos uma lição de resistência, a resistência da planta, do povo. Aqui é claramente uma relação entre o exército e a bota, /bota, versus a planta, né? A planta é o que é frágil, é o povo, somos nós, o exército representando a força, né? E o eu lírico fala assim: é essa força que se torna frágil por meio do quê? Da resistência das pessoas, que é a planta. A história registra inúmeras agressões aos direitos humanos em relação a tudo que foi feito durante a ditadura e a tudo que se é feito para driblar a democracia. Porque nós não podemos dizer que temos uma democracia plena, né? Então, está aí esse reviver da ditadura, do exército, da agressão, da tortura, discursos problemáticos, né? Discursos problemáticos. O texto da poesia é o texto da resistência. A resistência do povo e a resistência da linguagem, que está na poesia também. Pense a poesia, né? Muito interessante. E pensar assim que seria a criatividade dos alunos aprender esses sentidos, né, expressos pelas poesias, né,
que são tão bem trabalhados e tão bem colocados ali, e quem sabe trazer esses trechos poéticos para uma redação, né? Seria também muito perspicaz, muito inteligente. Eu queria duas coisas, só um pouquinho, só duas coisas. Eu queria dizer assim, quando você for ler a poesia, do que trata a literatura? De mim e do mundo. Então, não tente achar o que o autor está dizendo. Não, o que o mundo diz. Onde está o significado do texto? No texto. Não está nem no autor do texto, nem no leitor do texto. Está no complô. Um complô entre essas três entidades, autor, texto e leitor, que se concretiza onde? No texto. Né? E outra coisa, poesia em específico. Tente criar imagens. Tente criar imagens na cabeça. Faz o balãozinho. Quando é que a poesia é boa? Quando tem muita imagem. Quando eu leio aqui, uma planta é perturbada na sua cesta pelo exército que a pisa, aqui em cima forma uma imagem. E aí isso ajuda a gente a entender. Thelma, você ia falar alguma coisa? Então, só pegando esse gancho da Leonice aí, quando ela falou desse poema, eu me lembrei do Mário Quintana, né, o poeminho do conto, que diz: todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Que potência, que coisinha pequenininha, mas de uma força gigantesca. É de uma força, assim, é uma insurreição esse poema. Então, assim, é o que a Leonice está falando, e assim, a gente arrepia, porque é de uma... Mas é o que ela falou, o poema ele é muito sensório, né? Formar imagem, ele te arrepiar. Eu sou suspeita, eu gosto muito de poesia. Mas... Verdade, você tem que você não lê uma poesia como ler um jornal. Com certeza. E agora é o seguinte, eu queria passar aqui com vocês e com os meninos também. Eu sei que daqui a pouquinho também vocês vão falar um pouquinho sobre, assim, esses meninos serem perseverantes, que apesar das dificuldades, a gente acredita neles e eles também têm que acreditar neles, né? Mas antes disso, e a gente depois já vai falando e vai encerrando, eu queria lembrar os meninos o seguinte: então, domingo, na hora de ir para a prova, vocês têm que prestar bastante atenção, super atenção. Por quê? Lembrem que vocês têm que levar a caneta própria de vocês, não levem só uma, igual a professora Leonice falou, vocês têm que... Leve mais de uma caneta, tá? Tem que ser azul, preta e transparente, tá certo? Então, direitinho, lembra disso. Pode levar lanchinho? Pode levar lanchinho. Pode levar o seu álcool? Pode levar o álcool, ó. Leva de alguma forma, você leva o seu álcool. Lá vai ter muito álcool disponível, pelo menos é isso que foi divulgado pra gente, mas levem também. E a água de vocês. Eu acho que nesse período de pandemia, não é muito indicado a gente ficar indo aos bebedouros e tomar água, né? Então, leve a garrafinha de vocês, leve água. Uma super dica, pessoal, é o seguinte, ó. Saquinho transparente, coloca tudo dentro, tá? Então, tudo que couber aqui dentro, pega um saquinho maior do que esse, coloca tudo, aproveitem, tá? Ó, deu pra ver. E os documentos também, separem os documentos direitinho, tentem chegar mais cedo, né? Lá no local de prova. Cuidado para não aglomerar demais. E a última coisa que tá faltando, o que é que esse ano é diferente, que vai ter? E é obrigatório? Máscara. A máscara. Gente, não pode fazer a prova esse ano sem a máscara, tá? Então todo mundo tem que ter treinado aí em casa, usar a máscara durante toda a prova, tá certo? É isso. Ó, então vamos lá, professora Leonice, últimas palavras. Não esqueça de levar uma máscara confortável. Teste a sua máscara antes, aquela mais confortável que você tem, que não machuca suas orelhas, né, que não te sufoca, então pense nisso. E quero dizer para vocês que o momento agora é um momento de confiança, se espiritualize, se você gosta de rezar, reze, se você gosta de ler um poema, leia. Antes lá do momentinho, assista alguma coisa bacana na televisão, ouça música, acredite, levante cedo, vai dar tudo certo, né? Faça o melhor. E sempre temos muitas oportunidades. Thelma. Deixa o Marcos primeiro, que eu quero falar uma poesia. Perdão, então, Marcos, você. Então, só, pessoal, cabeça no lugar, lembrar de tudo que vocês já escolheram, já trabalharam, a questão da máscara é muito importante, uma máscara que seja responsável.
foquem, não desesperem, vocês têm a capacidade. Horário, pessoal, eu sei que a gente aqui é de cidade pequena, mas nem por isso você vai deixar para sair 5 minutos antes, né? Imprevistos acontecem em todo lugar, então cheguem cedo, não custa nada chegar meia hora, 1 hora mais cedo, ficar ali na porta, às vezes encontram, né, os amigos, não aglomerem na porta também. Então, é isso. Vou precisar sair aqui rapidinho, já vou deixar os professores aí encerrando, mas estamos juntos aí. Até mais. Thelma. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês inicialmente? Eu faço eco às recomendações, mas eu gostaria de deixar uma mensagem de professor carente que está com saudade de aluno, de dizer para vocês o seguinte: gente, vão de coração leve. Vocês são muito mais do que essa prova. O resultado dessa prova não define quem vocês são, não define se vocês vão ter sucesso na vida ou não. Isso é simplesmente uma prova que, nesse contexto, nesse momento, você pode não mostrar todo o seu potencial, mas outras provas virão, outras oportunidades virão, e você é muito mais do que isso. Nesse sentido, antes da gente começar a gravação, nós combinamos de pensar um poema para fazer um pouquinho de carinho no coração, porque a gente não é uma máquina de responder questões, né? E aí, eu separei aqui para colocar para vocês, da nossa goiana, não poderia ser diferente, ser menos do que uma goiana, um poema da Cora Coralina, que se chama Saber Viver. E o que a Cora Coralina diz para a gente? Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes, basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. É o que dá vida, que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Gente, é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. É uma reflexão para dizer, nós somos mais, muito mais do que aquilo que vem para dar resposta às expectativas sociais da nossa família, do nosso grupo social. A filosofia tem um negócio que na antiguidade que chama-se a existência como obra de arte. É viver a vida para que a vida seja bonita. A famosa frase, a vida que vale a pena ser vivida. E a vida que vale a pena ser vivida é muito mais do que essa prova, é muito mais do que status social, é esse braço que abraça, é esse acolhimento, é a gente se abraçar, principalmente num momento tão difícil, tão triste igual esse que a gente está vivendo. Verdade. Então, boa prova para todo mundo que está acompanhando a gente, que dê tudo certo, né? Que vocês sejam muito felizes nessa prova. A gente tem o primeiro domingo agora, mas tem também o próximo domingo, então tem que, como os professores disseram, né? Manter a calma, a tranquilidade, o equilíbrio, né? Na medida do possível, né? E vai dar tudo certo, gente, confiem, tá? Professora Leonice, seja muitíssimo bem-vinda. Perdão. A Leonice falou muito bem que ela tem um filho já maiorzinho, né? E que ela sempre olha e tenta pensar o mundo dos adolescentes. Eu também tenho uma filha de 18 anos, alguns me conhecem, e eu falo muito para ela, eu falo assim, outros Enems, outros vestibulares, você sempre vai ter para fazer. A vida é uma só. Então, nesse momento, o mais importante é a gente se manter saudável e vivo, porque você tem o resto da vida para fazer outras provas, para fazer a faculdade. Mas se você perder a vida, você perdeu tudo. Não tem meio termo. Verdade. Desculpa ter interrompido, Rafael, pode continuar. Imagina, Nossa Senhora. Professora Leonice, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda ao Campus no Rio presencialmente, quando a gente puder voltar. A gente desenvolveu esse projeto
a gente vai te convidar, viu? Você vem aqui dar aula para os meninos, para todo mundo poder te conhecer pessoalmente, por favor, tá? Vou cobrar, Rafael, vou cobrar. Querem aí no Rio, viu? Ah, não, combinado. Super combinado. Ó, gostamos demais. Thelma, muitíssimo obrigado. Ao Marcos também, que teve que correr, porque ele está em uma reunião. Também muitíssimo obrigado. Gente, boa prova para vocês, que dê tudo certo. Fiquem animados, perseverantes. Vocês são capazes, confiem em vocês mesmos. Vai dar tudo certo. Igual a Thelma falou, gente, a vida é uma só, aproveita a vida também, né? Com responsabilidade, mas aproveita a vida. E tente fazer uma boa prova também, vocês têm conhecimento, vocês têm base para isso. Aproveitem todas as dicas. Gente, fortíssimo abraço para todo mundo. Virtual, mas é abraço, né? Tchau, tchau. Tchau, beijo.